Olá, estou aqui mais um dia, dessa vez para falar sobre um assunto que a gente não costuma discutir muito, falar muito. Na verdade, a maioria das pessoas, incluindo eu, costuma evitar, negar, achar que não sente, às vezes não olhar para isso como sendo algo que pertence a todo ser humano, e todo ser humano sente sim, por mais que não admita, que é a famigerada inveja. Quando a gente fala, esse nome inveja, eu e acredito que muitas outras pessoas também têm essa sensação de algo que a gente quer rejeitar, que a gente acha feio, que é mal visto, realmente. Porque não é um sentimento que acrescenta quando a gente não entende o porquê dele e o que ele pode vir a nos ensinar. Ela, no caso, a inveja. Então, muitas vezes, ao invés da gente olhar para isso, identificar e reconhecer quando a gente está sentindo, a gente tende a reprimir. A dizer, não é bem isso, eu não estou sentindo isso, ou até mesmo mudar o foco. Não trabalhar nisso e simplesmente tirar o foco, fingindo que aquilo não existe ou tirando a atenção, mas aquilo ali, querendo ou não, vai permanecer. Permaneceu, né? Só que nas minhas reflexões, no autoconhecimento, que eu acredito que é para a vida inteira, a gente não chega num momento e diz, eu me conheço. Não acho que esse momento exista. Eu acho que a gente sempre está aprendendo sobre nós e sobre o mundo. Quem tem uma mente aberta ou quem quer estar aberto ou aberta para a vida e para si mesmo, também vai precisar reconhecer falhas, coisas que a gente costumava negar e achar que só existiam no outro, no mundo, e que não faziam parte da gente. Só que isso é uma grande besteira, um grande erro, porque aquela energia tá ali, Quando você, admira alguém, ou quando você convive com alguém e você percebe que aquela pessoa conquistou algo, conseguiu algo e de certa forma você acha aquilo bonito, legal, admirável, mas que junto com esse sentimento você sente aquilo que a gente acha estranho, que a gente às vezes não gosta de sentir e que fica negando, que no fundo a gente sabe o que é a inveja, que a gente gostaria de ter, talvez não exatamente aquilo que a pessoa tem, conquistou, ou até mesmo aquilo que a pessoa se tornou como ser, como talvez numa área profissional, enfim, uma transformação que a pessoa fez, e a gente costuma não gostar disso, evitar e dizer que não. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu não sinto inveja, isso é aquilo, eu sinto tudo menos inveja. E eu acho isso um grande erro, quem acredita nisso. Porque tem uma frase do Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que ele diz que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Então é muito isso, a questão da negação, de você sentir alguma coisa e fingir que aquilo não existe. O fato de você fingir que aquilo não existe não faz com que essa coisa deixe de existir. Pelo contrário, essa coisa passa a existir de uma maneira mais intensa sem que você perceba. Essa é a grande questão. E por ser algo intrínseco, na minha opinião, de todo ser humano sente
raiva, inveja e todas essas outras sensações, sentimentos, emoções que a gente julga negativas. Só que quando a gente nega, a gente perde a oportunidade de transformar isso em algo positivo, em algo produtivo, em algo que vai somar na nossa vida. Por exemplo, na questão da inveja, quando você tem a coragem de perceber que aquele sentimento está presente em alguma situação e você tem humildade suficiente de dizer isso é inveja, dizer para si mesmo, né? Não precisa dizer para ninguém, mas admitir para si mesmo que aquilo é inveja, que por mais que você admire uma pessoa, existe ali algo desse sentimento que a gente rejeita. Quando você identifica e tem a coragem de dizer sim, isso eu estou sentindo isso, o que eu posso fazer com isso? E busca formas de dar um destino produtivo, um destino que vai acrescentar na sua vida e na do próximo também, de certa forma, você consegue não mais sentir essa sensação dessa forma. Das próximas vezes que isso acontecer, você já vai conseguir olhar para isso de outra maneira. Então, o exercício que eu faço sempre que eu me pego identificando isso em mim, ou percebendo que de alguma maneira eu estou sentindo inveja de alguma coisa ou de alguém, perguntar para mim mesma de que maneira, o que eu estou sentindo inveja? Será que eu estou sentindo inveja de fato daquilo que a pessoa conquistou ou de quem a pessoa se tornou? Ou eu gostaria de ser ou de ter algo daquele nível, não necessariamente aquilo. Por exemplo, alguém comprou um carro maravilhoso e você gostaria de ter um carro, mas não necessariamente aquele carro, né? E aí você, não sei, sente um pouco de inveja. E o que você pode fazer com esse sentimento? Olhar, tentar identificar o que aquela pessoa fez, né? Quais foram os meios que ela usou para conquistar aquilo. E usar, na verdade, esse exemplo como inspiração para você conquistar também, né? Seguindo o seu caminho, se inspirando nessa pessoa, conquistar também aquilo que você deseja, que muitas vezes nem é aquilo que a pessoa conquistou, mas é algo que, se você se inspirar, né, no processo, no caminho daquela pessoa e aplicar isso na sua vida, você também pode conquistar, se assim você quiser. Então, eu acho que essa reflexão, essa forma de você lidar com esse sentimento, você consegue alquimizar o que antes era algo incômodo, algo visto como feio por todo mundo, né, que é a inveja, em algo produtivo, em algo bonito, que é a admiração. Você deixa de sentir inveja de alguém ou de alguma coisa que a pessoa conquistou e passa a admirar aquela pessoa, a se inspirar nela, a procurar entender o que aquela pessoa fez para alcançar aquilo ou aquela posição. Se inspira para você, na sua vida, alcançar os seus sonhos, aquilo que você deseja ter. E se você começar a fazer esse exercício sempre, toda vez que você identificar esse sentimento em você, você passa também a utilizar essa energia que antes era negada, recalcada, que era escondida, como uma mola propulsora para você ir adiante, para você ir atrás da sua conquista, dos seus sonhos, da sua vida, de acrescentar essa coisa que é vista como negativa agora em algo positivo na sua vivência, no seu cotidiano. Porque esse sentimento ele nunca vai deixar de existir. Nós somos seres humanos. Assim como a inveja, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente tudo. Só que a gente pode pegar esses sentimentos, olhar para eles, aceitar que eles existem dentro de nós. E para isso a gente precisa de coragem, de humildade
de aceitação da nossa própria humanidade, para que a gente possa fazer essa alquimia e conseguir transformar a nossa vida, fazer com que a gente se aceite mais quem a gente é por inteiro e transformar também a nossa visão diante da vida, diante das coisas e das pessoas. Então, assim como esse sentimento de inveja, ele pode ser trabalhado para que você transforme essa inveja em admiração e inspiração, acredito que todos os outros sentimentos que a gente olha como negativo, mas que existem dentro de nós, também podem ser trabalhados dessa maneira para que a gente acolha esses sentimentos, integre esses sentimentos e não mais neguem eles como não existente em nós, mas que a gente está sempre apontando no outro, né? A inveja, para algumas pessoas, não existe dentro delas, mas elas se veem invejadas por muitas pessoas. Normalmente essas pessoas que dizem que não sentem inveja são as que mais reclamam da inveja, porque elas negam em si e acabam projetando a inveja no outro. Então elas acabam achando que todo mundo as inveja, o que não é verdade. Às vezes é um olhar tão depreciativo para esses sentimentos que essa pessoa acaba vendo, às vezes, pelo em ovo, ou até mesmo aumentando a proporção do que é de fato, por um medo muito grande de olhar para si, de reconhecer em si mesmo esses sentimentos e não negar, né? Como se fosse um ser puro, um ser, enfim, que não existe, né? Nós, seres humanos, temos qualidades e defeitos, como eu disse no vídeo passado, e a gente precisa aceitar isso. É só a partir da aceitação que a gente consegue mudar o que quer que seja na nossa vida, nas nossas relações, sejam elas, né, profissionais, de família, no nosso próprio relacionamento afetivo. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, eu acredito que ele funciona muito quando você interioriza, reconhece tudo o que existe dentro de você, tanto aquilo que você entende como bom e bonito, como aquilo que você entende como feio e ruim, mas que ambos existem dentro de você, essa dualidade. A vida ela é dual, né? Ela existe tanto no seu lado positivo quanto negativo, só que o negativo a gente pode... O positivo a gente aceita com muita facilidade e o negativo a gente quer negar, fingir que ele não existe, mas ele continua ali. Então a gente precisa ter coragem de olhar para isso e de transformar isso. E com essa integração, fazendo esse exercício que é trabalhoso, né? Às vezes dói, às vezes não, muitas vezes dói, mas que é nesse trabalho alquímico de olhar para a sombra, de olhar para esse canto escuro que a gente evita muito, que faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a gente fique mais... Seja uma pessoa mais feliz, mais íntegra, mais integrada com quem a gente realmente é. E não almejando uma perfeição que, ao meu ver, é impossível, é inalcançável. A gente sim precisa olhar para nós mesmos com humildade, com verdade, com inteireza. Então é essa reflexão que eu deixo aqui hoje, no sentido da gente tentar parar de negar essas emoções, esses sentimentos que surgem sem que a gente tenha controle, mas o único controle que a gente tem é acolher e dar um destino positivo para cada um desses sentimentos, dessas emoções, que no caso hoje a gente está falando aqui sobre inveja. Então, acredito que o caminho do autoconhecimento, ele passa por esse processo. Para a gente alcançar o equilíbrio que a gente tanto deseja, né? A gente precisa fazer esse movimento. E, na verdade, o equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estagnado, né? Então, a gente está sempre
indo e vindo para que a gente consiga encontrar um novo eixo. Encontrar esse eixo que é um eixo mais próximo do nosso centro verdadeiro, que não é o nosso ego, não é aquilo que a gente acha que a gente é. Porque muitas vezes o que a gente acha que a gente é muito mais enfeitado, muito mais bonitinho do que o que a gente realmente é. Mas é só encontrando a nossa própria verdade que a gente se sente mais inteiro, mais satisfeito e mais feliz como consequência desse trabalho que é tão bonito, é difícil também, mas no final ele é muito recompensador. Cada novo ciclo que você inicia, que você se conhece mais, você com certeza vai ser mais feliz e satisfeito consigo mesmo.